A guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem um novo capítulo. Dessa vez, o assunto é a queda de um avião que carregava prisioneiros ucranianos. Quem vai contar pra gente é Ad Ferreira aqui no Plantão do Meteoro. Então, Ad, vamos lá. Um avião caiu. Qual que é a grande importância que isso tem nessa guerra? O problema é que parece super simples, né? Um avião cai com prisioneiros ucranianos, mas na verdade é um avião russo caiu com prisioneiros ucranianos e aí tá tendo aquela coisa de sempre, né? Um começa a apontar o dedo pro outro, mas vamos lá para os detalhes. O avião militar russo 276, transportando ao menos 65, prisioneiros de guerra, ele foi destruído na região de Belgorod, que é bem na fronteira com a Ucrânia. E quem anunciou foi o ministro da Defesa da Rússia, tá? E o Comitê de Defesa do Parlamento Russo disse que tinha um outro avião também junto com esse, com outros 80 prisioneiros, e esse conseguiu desviar do que seriam 3 mísseis, tá? Isso aí é o que a Rússia afirma. E também o Comitê de Defesa afirma que a Ucrânia sabia que ia ter essa troca, né? E acusa a Ucrânia de ser autora desse suposto atentado. E quem tava a bordo, quem faleceu que estava a bordo, eram os membros capturados das Forças Armadas Ucranianas durante essa guerra que começou em fevereiro de 2022. Todas as pessoas que estavam a bordo, os 65 prisioneiros, fora a tripulação, todos eles morreram, tá? Mas a Ucrânia diz que, na verdade, o avião transportava era míssil, tá? E que, na verdade, eles iriam fazer essa troca de prisioneiros, mas não naquele momento. Então, não teria tido prisioneiros dentro desse avião e nem de um segundo avião com 80 prisioneiros, tá? Então, a gente tá aí com dois lados da história, os dois se apontando e ninguém realmente dando alguma resposta. Tem um vídeo que foi postado no Telegram pelo Bazar, que é um canal ligado ao Serviço de Segurança Russo. Até se você quiser botar pra gente pelo menos ver, são alguns ângulos, tá, dessa queda. Глянь прямо на вас! Eita. Твою мать! Глянь прямо на вас! Охренеть! Bom, a filmagem não dá para ver se ele já tinha explodido no ar, se não, se havia míssil, se não tinha. Mas de acordo com a Rússia, foram 3 mísseis. Uhum. E esses mísseis teriam sido, inclusive, com sistemas de mísseis antiaéreos ou Patriot, ou o Iris, que seria de fabricação alemã. Então, a fabricação dos mísseis provavelmente veio de um outro país. Então, a gente tem uma problemática aí agora de supostamente prisioneiros ucranianos mortos em um acidente de avião que supostamente tenha vindo da própria Ucrânia, que é o que acusa a Rússia. E de acordo com a Ucrânia, ninguém foi atingido e aquele avião, na verdade, levava mísseis. Pelas imagens, como não tem uma explosão no ar, a gente não pode dizer se tinha míssil ou não. Mas muito difícil um avião ser atingido por um míssil no ar e ele cair sem virar uma grande bola de fogo, né? Só que como a gente não tem as imagens de antes, também não dá para cravar, né? Que é mentira ou que é verdade. Então tá esse grande bafafá diplomático,
Porque se for verdade o que a Rússia diz, tem uma problemática a mais na guerra, inclusive de saber de onde que veio esses mísseis, né? Se veio de países da OTAN, fica mais complicado ainda, né? Se não foi nada, se foi uma mentira da Rússia, como que a Ucrânia iria responder a isso? E como que a OTAN também responderia a isso, considerando que a Rússia também está apontando para armamento e munição vinda de membros da OTAN? É uma situação muito complicada, é uma daquelas situações assim que tanto pode explodir muito essa guerra, quanto pode ser só mais uma história que vai passando. Mas enquanto isso, as únicas informações que a gente tem é um apontando o dedo para outro. Até porque a gente não vai conseguir ter aí uma investigação completamente independente. Quem vai investigar esse acidente? Exato, é uma situação que a gente está vendo em vários desses conflitos que estão acontecendo várias vezes, né? A gente pode lembrar do hospital que foi atingido lá em Gaza, a gente pode lembrar na guerra da Ucrânia e Rússia mesmo, a questão da barragem, são vários exemplos aí que a gente vai lembrando de, ok, acontece alguma coisa e os dois lados ficam apontando o dedo um para o outro e é uma coisa que, à medida que a gente vê cada vez mais conflitos escalando no nosso planetinha, né? A gente meio que tem que aceitar isso como parte da guerra, né? A gente não consegue ter os dois lados. A informação também é uma arma de guerra. E como você colocou muito bem, não tem como você conseguir, dentro desse cenário geopolítico de que a gente está, ter um ator independente que possa aferir quem tem razão, quem não tem. Exatamente. Isso não acontece só em guerra, né? É até bom a gente puxar esse fio, porque tem muita coisa da vida real, da vida política que a gente acompanha todos os dias que a gente não vai saber o final, que a gente não vai saber o porquê. E isso acaba, né, mexendo bastante com as pessoas e com as próprias instituições que querem chegar ao final, ao descobrimento de alguma coisa, a razão daquilo ali, e não conseguem descobrir. A gente tem inúmeros casos criminais nesse sentido, que a gente espera que o da Marielle não seja também. Mas isso é muito que acontece durante as guerras, até porque é de muito, como se diz? É de muito interesse do país de onde aconteceu o evento X, de passar longe daquilo ali e ser apontado como vítima. É sempre interesse, seja o país o atacante ou não, tá? Seja um país, seja um grupo terrorista, seja o que for. Isso é muito comum, né? Então a gente começa a tomar, às vezes, alguns lados sem ter a notícia completa, que a gente também não vai ter a notícia completa. Nesse caso, muito difícil. O que está faltando nesse caso? A apresentação de corpos, porque se a gente está falando de 65 pessoas, né? E durante todo esse tempo de guerra, por mais estranho que seja eu falar que precisa ter a apresentação de corpos para que seja um pouco mais factível, mas durante todo esse tempo da guerra, eu passei acompanhando ela até mais ou menos aí o início das movimentações golpistas de 2022, e lá se tinha muita divulgação de corpos, mesmo que isso seja antiético, mesmo que isso fira os termos de uso, mas sempre teve. E principalmente em questões de conflito, isso é muito usado não só para comover as pessoas, né, em relação aos civis, mas também para mostrar força de um determinado exército. Isso acontece em Israel também, por exemplo, né? Então tá faltando um pouco mais de materialidade nesse caso aí, para a gente poder ter uma opinião 100% formada, para que a gente possa, nem que seja, chegar perto da realidade, né? Por enquanto, a gente vai ficar aí com os dois países apontando o dedo um para o outro, em uma situação que é preciso ficar de olho, porque a gente já tem apontamento de dedo para país da OTAN. Entendi.
Ok, Ed, muito obrigada pelas informações. Acho que a gente pode encerrar por aqui. E se o pessoal que estiver assistindo quiser ajudar a gente a continuar trazendo mais informações para vocês, sejam membros e muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Tchau, tchau.